Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então nós vamos ter uma aula de literatura e nós vamos falar do romantismo da parte da prosa. Gente, só lembrando, na semana anterior nós trabalhamos então a parte de poesia, ou seja, textos que são escritos em versos. Aqui então na prosa nós temos textos escritos em parágrafos. Gente, o contexto histórico então aqui do romantismo na prosa é o mesmo da poesia. Então nós estamos na segunda metade do século XVIII e temos a Revolução Francesa, que tem os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira obra romântica que nós temos, que é uma obra em prosa, foi Os Sofrimentos do Jovem Werner, do autor alemão Goethe. No Brasil, o que inaugurou então o nosso romantismo é o livro Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Lembrando, gente, aqui no Brasil, em 1808, Dom João VI e a sua corte chegaram aqui fugindo de Napoleão Bonaparte. Em 1822, ocorre então a independência do Brasil. Fato extremamente importante quando nós estamos falando então de construção de uma identidade. A literatura é um dos elementos que contribuem então para a construção dessa identidade. As características gerais, gente. Todo romance romântico apresenta um herói, em conflito com o meio social em que vive. O autor usa o romance para fazer a sua interpretação da sociedade. Então, nós temos também a idealização das personagens. Gente, tomem cuidado por quê? Quando eu falo romance, eu estou falando do gênero, literário. Por quê? Vocês veem romance como uma história de um casalzinho apaixonado. Mas para a literatura, gente, o romance, então, é uma narrativa mais extensa. Lembrando, romantismo, então, romance romântico, é uma narrativa extensa que faz parte, então, do romantismo. Gente, fator muito importante, a presença de herói. Aqui o herói, gente, ele não é o herói que nós vemos nos filmes, tá? É alguém que está em conflito com o meio que vive. Mas ele não possui superpoderes. Ele é uma pessoa normal. Primeiro autor, então, gente, que nós vamos ver é o Joaquim Manuel de Macedo. Ele nasceu no Rio de Janeiro e era formado em medicina. Ele trabalhou como tutor dos filhos da princesa Isabel e foi professor de história, além de ter sido deputado também. Ele escreveu 18 romances, 15 peças de teatro e 2 livros de poemas. Ele se baseou na estrutura do romance romântico europeu e adaptou-o aos cenários brasileiros, mais especificamente aos da cidade do Rio de Janeiro. Romances que abordam os costumes da sociedade carioca urbana da primeira metade do século XIX. São livros com tramas fáceis, sendo previsíveis, e nós temos como grande romance A Moreninha. Gente, esse livro A Moreninha, ele vai contar a história então da Carolina, uma menina que acaba conhecendo um menino quando eles ainda são crianças. Ela estava na praia e conhece ele. Ele dá então para ela uma coisa para que ela guarde, um camafeu, para que ela guarde então com ela, porque caso um dia eles se encontrem novamente, ele vai saber que é ela. Muitos anos se passam e a Carolina está passando uns dias na casa de sua avó. Seu primo traz então alguns colegas que fazem medicina com ele. E, desenrolando um pouco da história, ela descobre que o menino pelo qual ela se apaixonou atualmente é aquele mesmo menino que ela encontrou na praia. E eles sabem disso por conta então desse camafeu que ele entregou a ela. Próximo autor, gente, que é o mais importante dentro da prosa romântica, é o José de Alencar. Ele nasceu no Ceará, de família tradicional e influente. Ele formou-se em Direito no estado de São Paulo. Em 1857, ele lançou então o folhetim O Guarani. Seus romances são divididos em urbanos, indianistas, históricos e regionalistas. Ele tenta estabelecer então a língua brasileira. Gente, a família do José de Alencar era tão influente que o pai dele foi um dos responsáveis pelo golpe da maioridade de Dom Pedro. Para vocês terem noção, esse golpe foi decidido dentro da casa do José de Alencar. Ele vai então, gente, usar a estrutura que nós mais vamos ver aqui no romantismo, formato de folhetins.
Folhetim, gente, são textos, ou a gente pode chamar hoje de capítulos de um livro, que são publicados semanalmente, diariamente, mensalmente em jornais daquela época. Ou seja, você tinha partes da história, você não tinha o todo dela. Então, gente, o primeiro que ele vai publicar vai ser o Guarani, que vai então tratar da história de um índio que se apaixona por uma mulher branca, ou seja, não pertencente da mesma tradição que ele. Então, gente, os romances urbanos dele são romances que acontecem na cidade. Romances indianistas são romances que envolvem índios, como o Guarani. Históricos, eles falam de algum fato histórico importante. E regionalistas é quando, gente, fala de alguma região específica do Brasil. Lembrando, gente, ele tentou então constituir uma língua brasileira, ou seja, que o nosso idioma deixasse de se chamar língua portuguesa e passasse então a se chamar língua brasileira. Depois nós temos o Bernardo Guimarães, que ele nasceu em Minas Gerais e era formado em Direito. Devido ao sucesso do seu livro A Escrava Isaura, foi visitado pelo imperador. Ele vai utilizar então nesse livro linguagem simples e ele trata da questão abolicionista e faz crítica ao celibato. Também critica a estrutura patriarcal opressora. Gente, A Escrava Isaura, que é considerada a obra-prima então do Bernardo Guimarães, é inclusive a novela que todo mundo já deve ter visto em algum momento da vida. Nós temos então uma escrava branca. Por que ela é escrava, gente? Ela então, a mãe dela era escrava e seu pai era um homem livre, porém ela teve que ficar sendo escrava. Era a regra que eles tinham naquela época. Então, ela mora na casa grande, a patroa, a dona da casa, não permite que ela vá para a senzala. E ela é uma menina que ela é educada como se ela fosse filha então dos donos da casa grande. Só que o que acontece? A dona da casa acaba falecendo e por conta disso, o seu filho assume o comando das coisas. E ele, gente, a todo momento tenta forçar, então, uma relação sexual com a escrava Isaura. Ela consegue fugir, seu pai consegue, então, comprar sua carta de alforria e ela se torna uma mulher livre. Agora, gente, o livro que ele fala sobre a crítica ao celibato é O Seminarista, onde nós temos, então, a história de um jovem que tinha um grande amor. Só que ele não podia ter esse amor. Então, o que ele faz? Ele se entranca num seminário. Só que ele descobre que a moça pela qual ele era apaixonada está prestes a morrer. Ele faz o quê? Sai do seminário, mantém relações com ela e retoma, então, ao seminário. O que acontece? Ela morre. Por que ele faz essa crítica, então, ao celibato? Celibato, então, é você fazer voto de não manter relações sexuais. Justamente porque a gente fala que aqui há uma hipocrisia. Porque como assim? Ele faz esse voto e ele não o cumpre. Então é a hipocrisia que nós temos dentro da igreja. Aí nós temos o Visconde de Toné, gente, não se lê Taunay, tá? É Toné. Ele nasceu no Rio de Janeiro, oriundo de uma família de aristocratas, ou seja, da nobreza. Ele participou da batalha contra os paraguaios que dominavam o sul do Mato Grosso. Após isso, ele se tornou professor de geologia. E ele mescla, ao falar do interior com a nossa norma culta. Também, gente, ele vai criticar a sociedade patriarcal rural no seu livro Inocência e ridiculariza, então, o machismo. Gente, o Visconde de Toné, em Inocência, ele vai contar a história, então, de uma moça. Essa moça vai se apaixonar por um cara. Só que qual que é o problema? Ela já estava prometida em casamento para um segundo rapaz. Então o seu pai, gente, ele fica desesperado. Esse moço que ela se apaixonou, ele se auto-intitulava médico, tá? Porque ele trabalhava numa farmácia, ele entendia então de remédios e ele se intitulava como médico. E o que acontece, gente? Avançando bastante da história, ela acaba então entrando em depressão e morrendo. E daí, gente, esse noivo dela, ele acaba matando então o rapaz por quem ela estava apaixonada. Ele mata o rapaz antes e depois ela acaba falecendo. Lembrando, gente, que nessa história também aparece um cara que ele estuda borboletas e ele vai parar nessa região, do Mato Grosso
porque ele está estudando então as borboletas. E lá ele descobre uma espécie nova, a qual ele dá o nome de Inocência, em homenagem então à menina. Depois nós temos o Manuel Antônio de Almeida, que também nasceu no Rio de Janeiro e ele quase se formou em medicina. Ele teve que sair para sustentar sua família. Em 1852, ele publicou um folhetim mensal chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que é classificado como um romance de costumes. Aqui ele apresenta o anti-herói chamado Leonardo. Nós não temos julgamento de valores. Temos personagens da ordem e desordem. É considerado um romance de transição. Gente, o Sargento de Milícias, então, é uma obra de transição. Então, ela tem características românticas, mas também já antecipa características que depois a gente vai ver no realismo. O personagem principal dessa história é o Leonardinho. E esse Leonardinho é o anti-herói. Ou seja, ele é um herói, mas um herói ao contrário. Como é isso? Ele realmente está em conflito com o meio que ele vive, mas a forma que ele tem de resolver isso não é uma forma legal. Tanto que o grande estudioso que nós temos de literatura no Brasil, o Antônio Cândido, ele produziu um estudo chamado Dialética da Malandragem, onde ele pega e estuda esse livro e divide os personagens em personagens da ordem e da desordem. Personagens da ordem são aqueles que seguem as ordens, ou seja, seguem a moral, os bons costumes. Da desordem são aqueles que não fazem nada certo. Vale lembrar que o Leonardinho, ele alterna, ora ele é de ordem, ora ele é de desordem. Lembrando, gente, que nesse livro eu não tenho julgamento de valores, então ele faz as coisas de forma errada, porém ele não é julgado por isso. E por último, nós temos um representante do teatro, que é o Martins Pena, que ele nasceu no Rio de Janeiro, estudou desenho, música e arquitetura. Ele fundou, então, o Teatro Nacional, escreveu comédias e dramas, usa ironia, ridicularizava as personagens e as situações. Gente, o Martins Pena, então, é um dos poucos autores que nós temos de teatro aqui no Brasil. Vale lembrar, gente, que nós ficamos durante muito tempo sem produção teatral no Brasil. A última vez que nós tivemos teatro aqui no Brasil, gente, foram com os padres. Então, só agora no romantismo a gente volta a ter teatro. Então, o Martins Pena, gente, ele vai escrever comédias de costumes, onde, por exemplo, ele vai zombar a ideia de obrigação de casamento, da busca incessante dos pais por um marido, então, para a sua filha. Bom, gente, foi uma aula bastante extensa, com bastante informação, vários autores. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!